Vamos lá, nessa mesma vertente, aí agora eu quero provocar a Josi, que veio muito de frente com a Reurbier, né? Ô, Josi, nessa história que você vem trabalhando aí, o que vem pegando na Reurbier? É a falta da aplicação da 6766 ou outros quesitos aí que você está vendo? Falou, olha, Jonathan, a maioria da Reurbier que eu peguei foi porque não houve uma aplicação da 6766, ou foi por outros quesitos, só para a gente ver que eu vou deixar a Carolzinha por último, que nós vamos fazer o bem bolado da engenharia, né, cara? Por último, né? Eu queria primeiro, para eu não perder o fio da meada, apesar do assunto ter se modificado um pouco, a fala inicial do Marcelo, eu queria fazer só um complemento. Na sexta-feira, participando do grupo da Adnotário, né, o grupo de estudo de Reurb, nós tivemos como convidado um defensor público que, inclusive, né, esteve no seminário do Renato, no congresso, né? E o Dr. Rafael Negreiros. Ele falou uma coisa muito interessante que coaduna o que o Marcelo falou. As leis que nós temos no nosso país, elas são para as questões regulares. Então, tudo se trata como regular, que é a minoria. Nós temos que entender que o nosso país ele vive da irregularidade. E a maioria que borbulha aí na questão imobiliária é a irregularidade. Então, é muito complicado quando a gente vê que as normas jurídicas, elas sempre trazem questões que blindam muito as coisas que no dia a dia, que é a prática, como o Joe fala, não o que é o real, qual é a realidade, qual é o fato. Então, as coisas, elas não se conversam. Isso, não sei se a gente um dia consegue quebrar esse paradigma, porque é complicado, né? Mas é importante que a gente fale isso. E agora, pegando o gancho do que você me perguntou, eu tenho muita situação que é núcleo clandestino mesmo, que é o parcelamento da gleba, que foi feito lá, né, o loteador vai, pega a área, a gente fala pica a terra em vários lotes, vende no contrato particular, zero infra, tudo extremamente precário. São poucos os casos, né, que eu atuo, que tem uma situação que ela foi iniciada de uma forma regular pela 6766 e que depois, por algum motivo, ela se tornou irregular. E aí é que a gente, falando de questão, né, de infraestrutura, que pega mais, porque se eu estou numa área clandestina, então, assim, precariedade extrema. Eu acho que tem que ser muito, o poder público ele tem que ser muito delicado na análise para entender o que é aquela situação, porque realmente cada caso é um caso. E aí, se a gente for pensar no artigo 35, tem lá, né, no inciso 3, que nós temos que fazer um estudo preliminar das desconformidades jurídicas, urbanísticas, ambientais. Ali a gente vai entender todas as questões que são pertinentes àquele núcleo, e dali a gente vai pensar no nosso plano para trazer o que é possível de infraestrutura para aquele local. Não o que a lei de parcelamento de solo exige que ninguém fez, não, a sensibilidade. Como a Dani comentou, tem situações em que é possível se executar algumas coisas, e em outros lugares é impossível. Tem lugares que a consolidação ela ficou ali numa rua de 4 metros com o muro e as casas coladinhas ali. O que você faz? Você vai demolir? Não, tem que ter 12 metros de largura via de circulação. Não dá. Então, é bom, eu acho assim que é bom senso. Cada caso é um caso, o estudo existe para isso e o plano existe para isso, para que nós todos, né, que trabalham e que são parte nessa análise, questão jurídica, as questões técnicas, né, ambientais, que a gente chegue numa conclusão que seja viável para aquele núcleo. E aí, outra coisa muito importante se falar, que a lei fala em solução. Então, quando as pessoas pensam em questão de infraestrutura, elas já pensam em rede. Não, mas aquele núcleo é um núcleo isolado, ele tem 30 quilômetros, 20 quilômetros de distância da zona urbana da rede mais próxima, não tem como fazer nada. Amigo, tem. Solução não é rede de esgoto, rede de água, poço com outorga, fossa séptica, biodigestor. Isso tudo é solução para as questões de água e esgoto, né? Que são as duas questões que mais pegam, que eu percebo, né? Que mais pegam
para os municípios numa REURB quanto à exigência de infraestrutura. Então, essa é a realidade do dia a dia. Difícil, não é fácil, não.